Bom, pessoal, meu nome é Sainara, sou bolsista do PET Engenharia Elétrica e hoje eu vou resolver para vocês uma questão da prova de Mecânica dos Materiais, que seria a quarta questão da prova de 2019. Eu vou botar aqui para vocês o enunciado da questão. Ela requeria que você expressasse a força cortante e o momento fletor dessa distribuição que nós estamos vendo, com uma viga que vai de A até F. A origem do eixo X ele tem que ser considerado um ponto A, como determinado na questão. Aqui a gente pode ver que nós temos duas distribuições, uma retangular e outra triangular. Nós temos a aplicação de uma força em 30.000, que está concentrada em B, e um momento de 20 kN concentrado em B também. E também nós temos representadas as distâncias, certo? Primeira coisa que nós começamos a fazer nesse tipo de questão seria a reação nos apoios, certo? A reação nos apoios, que apoios seriam esses? Como vocês vão ver na questão, nós temos um apoio em A e um apoio em D, certo? Então, nós vamos indicar como forças para cima. E essas duas forças que eu acabei de marcar seriam as resultantes das distribuições, porque nós podemos pegar toda a distribuição e aplicar ela somente sobre um ponto, que seria o centroide daquela figura. No caso do retângulo, seria bem no meio, e de um triângulo, seria uma distância que seria 1/3 da base. Considerando a base esse ponto F, seria 1/3 da base onde ficaria o centroide e a concentração dessa força. Então, fazendo o somatório das forças em Y, nós vamos ter RA mais RD, forças para cima, e as outras forças que seriam para baixo, o 30.000 e as distribuições. Para você saber quanto equivale a distribuições, é só você calcular a área correspondente da distribuição. No caso do triângulo, seria 12.000, que seria a altura, vezes o 6, que é a base, né? E o triângulo seria 12.000, que é a base, o 4.000, que seria essa medida. Vou mostrar para vocês aqui, que seria essa medida aqui, e dividir por 2. Fazendo as contas, nós chegaríamos a 126 kN. Nós temos duas variáveis, então nós precisamos encontrar quanto equivale cada uma. Então, vamos precisar de outra equação. A gente vai usar o somatório dos momentos. Vamos fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Momentos são força vezes a distância, certo? Então, aqui nós temos também que considerar o momento anti-horário como positivo. Então, é interessante saber se a força ela está produzindo um momento horário ou anti-horário. Aqui tem toda a expressão, vou destrinchá-la para vocês. Essa força de 30 kN, em relação a esse ponto A, ela está fazendo esse movimento assim. Então, ela está fazendo um movimento horário. O horário, ele é negativo. Então, a gente fica com 30.000 vezes 3, seria a força aplicada para baixo, vezes a distância dela, horário. 72.000 seria essa distribuição aqui, 12.000 vezes 6, aplicada nesse ponto também, distância 3. O 20.000, que também está horário, então ele fica negativo. RD, essa reação aqui, ela está no sentido, vai produzir um momento anti-horário, positivo, então fica positivo. Vezes a distância, que é 9. Essa distribuição aqui é só você pegar a área dela. E qual seria a distância dela? A distância seria 9, tá aqui, né? Esse ponto aqui. Seria a distância de 9 mais 2/3 de 4. Lembre que eu falei que é 1/3? Então, essa outra distância aqui é 2/3, certo? Então, fazendo as operações, nós vamos chegar aqui, RD igual a 67,33 kN. Logo, pela expressão anterior, nós chegaríamos à reação de A. Mas, para conferir, nós podemos fazer o somatório das forças em D, seguindo a mesma analogia, considerando sinais positivos e negativos, nós chegaríamos a uma expressão onde daria RA igual a 58,67, consequentemente, RD seria 67,33, certo? Bom, para avaliar essa viga, nós temos que perceber que ela tem algumas regiões onde a dividem, elas têm peculiaridade, certo? Então, por exemplo, essa distribuição aqui, ela vai ser dividida em duas regiões. Por quê? Ela vai ser dividida nessa região antes da aplicação dessa força e essa região onde eu vou ter que considerar essa força aqui. Ela também tem uma região onde não tem uma aplicação de forças, aparentemente, e tem essa região triangular aqui dessa distribuição. Então, eu vou ter 4 regiões, onde eu vou marcar para vocês aqui o domínio do X correspondente a cada uma delas, e nós vamos avaliar cada uma dessas regiões individualmente. Primeiramente, vamos avaliar a seção 1. Lembre que quando a gente vai avaliar um corte de uma viga, a gente tem que fazer isso em relação a um extremo.
ou ao extremo direito ou ao extremo esquerdo. Tem sempre a avaliar um extremo. Então, aqui eu vou avaliar em relação ao extremo de A, que é a parte esquerda da nossa viga, certo? Então, esse x ele vai variar de A até um valor que vai chegar perto de B, certo? Então, eu vou colocar uma expressão aqui, onde ela não vai chegar no B, ela vai chegar um pouquinho, pode chegar até um pouco antes de B, certo? Então, essa distância vai ser x da minha viga. Eu vou ter a minha reação de A sendo aplicada aqui, vou ter a minha distribuição exatamente na metade dessa minha viga e bem no corte eu vou ter uma força cortante e vou ter um momento fletor. Essas expressões que a gente vai ter que achar para todas as seções, certo? Então, eu vou ter que considerar essas referências aqui de positivo. Força para baixo, quando você faz o corte em relação à esquerda, a força para baixo é positivo e o momento anti-horário que é positivo. Então, sempre sigam essas referências aqui para fazer a análise de toda a viga, certo? Então, fazendo a somatória das forças, considerando para cima não, para baixo, positivo, nós vamos ter o V de x para baixo, então positivo, o RA para cima, então negativo, e a nossa distribuição vai ser o quê? 12.000, certo? Porque aqui está dizendo que é 12 kN por metro, só que vai ser 12.000 vezes o x, né? Que é a minha medida aqui, então fica 12.000 vezes x, que é a área do retângulo. Isolando o V de x, eu vou ter essa expressão aqui. E substituindo o valor de RA, que a gente encontrou no slide anterior, eu já deixei ele aqui fácil acesso. Agora, o somatório dos momentos. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que o somatório dos momentos seria o M de x menos o RA de x, que seria essa força, vezes a distância em relação... Sempre o momento é em relação ao ponto do corte. Então, vai ser o momento de x aqui positivo, o RA, que vai ser RA vezes a distância dele, que é x. E a minha distribuição, ela está exatamente na metade, então, a força é 12.000x e a distância vai ser de x sobre 2, né, que está dividindo no meio, certo? Então, fazendo as operações, eu vou chegar nisso aqui. Pronto. Como saber que a minha expressão está certa? Bom, a minha força, ela é sempre a derivada do momento. Então, derivando o momento, se você chegar no caminho, no valor da força, então você está no caminho correto. Agora nós vamos avaliar a próxima seção, que seria de 3 a 6. Como eu falei para vocês, sempre tem que avaliar em relação ao extremo. Aqui eu estou avaliando novamente em relação ao extremo esquerdo. Mas o meu intervalo de análise é de 3 a 6. Então, eu deixo marcada essa medida de 3 aqui, porque ela não vai estar no a nossa análise, certo? Ela só está aqui fixa porque eu tenho que avaliar em relação ao extremo quando eu faço um corte. Bom, a minha distância, ela sempre vai pegar toda a viga, x, porque a origem está em A, certo? E aqui, como eu já estou avaliando depois do ponto de B, então a minha força 30 kN concentrada, ela vai entrar no meu cálculo, e esse momento horário de 20.000 também vai entrar. Exatamente as mesmas referências da questão passada, força para baixo positiva e momento anti-horário positivo. Vou fazer o somatório das forças em Y, considerando as forças para baixo positivas. Nós vamos ter essas forças, fazendo as continhas, eu vou ter essa expressão. Agora, em relação aos momentos, considerando o momento anti-horário positivo, nós vamos ter isso aqui. Vou destrinchar um pouco para vocês. Nós vamos ter esse momento, o 30.000. Qual é a distância do 30.000? Ele não é tão complicado, você vai ter que ter essa distância aqui, certo? Então, você vai ter x menos 3. Então, é a sua distância do 30.000 newtons. E ele vai estar positivo porque está no anti-horário. E agora a nossa expressão da força. A minha distribuição é 12.000 vezes o x, certo? Que é a base vezes a altura. E qual é a distância dele? Bom, a distância é exatamente a metade da viga, então é x sobre 2. O RA, ele vai produzir um momento horário, então ele fica negativo. O RA, e qual é a distância? X. E o meu 20.000, tem que sempre lembrar dele para não esquecer. Então, ele é horário, então ele fica negativo, certo? Fazendo essas continhas, nós vamos chegar nessa expressão. E, novamente, você derivando, se chegar nessa expressão, você está no caminho certo. Bom, agora a gente vai avaliar um outro trecho, que seria o trecho de 6 a 9. Só que agora eu vou avaliar em relação à direita e não mais à esquerda. Por quê? Você poderia avaliar em relação à esquerda, mas você iria ter mais variáveis envolvidas e poderia estar mais susceptível a erros. Então, em relação à direita, seria mais interessante. Onde eu vou ter que avaliar agora uma distribuição triangular e a reação no ponto D, que seria exatamente até esse 9.
E lembrando que como você está avaliando em relação à direita, duas coisinhas vão mudar. Primeiro que o nosso eixo do x, ele não vai mais até o final aqui, né, como a gente estava vendo antes. Ele vai até o final da viga, né, que o final da viga que você está avaliando é mais ou menos aqui. Então, exatamente aqui é o nosso x. E vai mudar as referências. Onde antes a força para baixo era positiva, agora para cima é positiva. E o momento horário que é positivo. Agora a gente vai calcular as forças em y. Nós vamos ter agora que as forças para cima são positivas, então nós vamos ter o v de x para cima positivo, a reação em D positivo. No entanto, a nossa distribuição, que você vai pegar a área desse triângulo para baixo. Fazendo as continhas, nós vamos chegar a uma constante de menos 43,5, aproximadamente, certo? Bom, agora em relação ao momento. Bom, lembrando que momento horário que é positivo. Então, seguindo as mesmas regrinhas, agora o que nós vamos ter? Momento de x, certo? O RD. O RD, em relação a esse ponto, ele está produzindo um anti-horário. Só que anti-horário agora é negativo, então ele fica negativo, menos RD. E qual seria essa distância? Essa distância aqui, ela não é tão difícil. Você vai pegar 9 menos x. Essa distância ela é 9 menos x. Lembrando que o eixo ele cresce para cá, então 9 é maior do que o x que você vai ter, certo? Essa distribuição aqui, ela equivale a 24.000, mais ou menos. Se você pegar 12.000 vezes 4 dividido por 2, vai chegar em 24.000. E qual vai ser a distância dela? Eu aproveitei essa distância aqui, que é 9 menos x, mais o 2/3 de 4, né? Que é essa distânciazinha aqui, certo? Então, nós vamos chegar nessa expressãozinha aí. Fazendo as continhas, nós vamos chegar nisso, certo? E conferir novamente a derivada se tá ok. Bom, pessoal, agora a gente vai continuar com o último trecho, que ele é um pouquinho mais complicado, mas com calma vocês vão entender ele bem direitinho. É porque o que acontece agora que a gente vai poder avaliar, que a nossa distribuição triangular, ela é um pouco diferente da retangular, porque se eu fizer um corte exatamente no meio do triângulo, meu triângulo vai virar um trapézio. Então, isso a gente vai ter que ter o cuidado, porque esse 12.000 por metro que a gente está avaliando aqui é essa distribuição nesse ponto máximo. Então, quando eu fizer um corte mais ou menos bem aqui, por exemplo, eu não vou ter mais esse 12.000 por metro aqui, certo? Então, eu vou ter um outro W, que é um outro ponto. Então, a gente vai precisar fazer uma semelhança de triângulos para poder encontrar quanto é que vai valer esse W, porque é basicamente a alturazinha, a base menor do trapézio, né? Então, eu identifiquei aqui novamente, o meu x ele vai até um ponto aqui. Eu marquei aqui a minha distribuição todinha só para ajudar na nossa distribuição, na nossa semelhança de triângulo, certo? Marquei novamente, força para cima positiva e o momento horário positivo, certo? Então, o que é que vai acontecer? A minha intenção vai ser transformar essa distribuição em duas, que vai ser um triângulo e um trapézio. Mas para que isso aconteça, eu primeiro tenho que fazer minha semelhança de triângulo para descobrir quanto vai ser esse W, que no caso vai servir como a minha altura desse retângulozinho aqui, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem? No triângulo todo, eu tenho 12.000 no 13 e no 9 seria uma altura de 0, né? 12.000 aqui e 0 aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar esse triângulozinho menor aqui para eu poder encontrar o W, onde o extremo dele é 9 e essa medida aqui vai ser x, certo? Então, fazendo 12.000 está para essa distância, que é 13 menos 9, que nós sabemos que é 4, é a mesma coisa que W está para essa distância aqui, que seria x menos 9. Fazendo as devidas continhas, nós vamos ter que W vai ser igual a 3.000 vezes x menos 9, Nm. Essa vai ser a medida de W, certo? Bom, então, esse meu W, bem aqui, essa medida aqui também vai ser a mesma. Já sabemos que o retângulo ele preserva, né? Porque ele é constante. Então, essa medida W é 3.000 vezes x menos 9 Newton por metro. E não mais 12.000. Bom, fazendo as nossas somas em Y, o que é que nós vamos ter? Primeiro, vamos calcular as novas distribuições. Quanto é que vai ser o equivalente dessa distribuição triangular primeiro, né? A triangular seria o quê? Primeiro é a base. Base seria 12.000 menos o W, né? Que é esse valor aqui. Então, 12.000 menos isso aqui. Isso tudo aqui é só a base do triângulo, pessoal. Assusta um pouco, mas é só a base do triângulo. Vezes a distância. Quanto é a distância que nós temos aqui? Bom, a distância, na verdade, seria o 13 menos o x. Lembra que o meu x vem até aqui, só que o 13 é maior. Então, 13 menos x seria essa distância aqui, que seria o tamanho da altura do meu triângulo, certo? Vezes 1/2.
que é base vezes altura dividido por 2. Fazendo todas essas contas, nós vamos chegar nessa expressão aqui. Essa vai ser a distribuição equivalente e vai ser aplicada exatamente nesse ponto aqui, que seria 1/3 da base. E para o meu retângulo, o que é que eu tenho? Eu tenho que a altura dele aqui seria 3.000, x menos 9, que seria o próprio w, vezes a minha base, que é 3 menos x. Fazendo minhas continhas, eu vou ter essas duas expressões, certo? Então, essa parte aqui eu fiz só para facilitar e evitar tantas continhas nesse somatório de y. Então, você já separa essas duas distribuições. Então, fazendo a somatória das forças, considerando forças positivas para cima, então, v de x, que está para cima, menos essas duas distribuições aqui, certo? Então, eu vou chegar numa expressão parecida com essa. E agora, por momento. Lembrando que eu deixei aqui para a gente facilitar as distribuições e o valor da expressão de x, certo? Então, aqui eu marquei as duas distribuições, onde elas estão marcadas, e agora a gente vai avaliar os momentos, considerando o horário positivo. Nós vamos ter o momento, vamos ter essa distribuição aqui. Lembre que essa é só a expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, do retângulo, ela está a uma distância, qual é a distância dela? Essa distância é 3 menos x, só que ele está exatamente na metade, então é 3 menos x sobre 2. E essa outra distribuição seria essa força. As duas são no sentido horário, então por isso que ficaram positivas. Seria essa própria distribuição que está aqui em cima do triângulo, vezes quanto? 2/3, né? Dessa distância aqui. Então ficaria 2/3 de 3 menos x, certo? Só basta entender, pessoal, que dá para distribuir bem direitinho. Então, desenvolvendo essa expressão aqui, eu vou chegar nisso. E se você derivar essa expressão, nós vamos chegar nessa daqui, né? Então, estamos no caminho certo. Agora, o que a gente vai fazer? Essa parte que vocês quiserem dar uma pausa e conferir, seria bem interessante. Eu só fiz substituir em todas as expressões os extremos do meu seção. Por exemplo, nessa expressão aqui eu substituí o v de 0 e o v de 3 e guardei os valores. Lá na minha seção 1, fiz a mesma coisa por um momento. E eu fiz isso para cada uma das minhas seções. Então, eu fiz para a seção 2, que está aqui, essas expressões. Minha seção 3 está aqui em cima e a minha seção 4. Então, você vai separar todos esses valores. Então, façam aí direitinho e confiram. Bom, aí o que a gente vai fazer? Eu botei a minha viga completa aqui, que agora a gente vai fazer os diagramas da força cortante, da força e do momento fletor. Com os meus valores, tá vendo aqui, ó, V de 0, V de 3 que eu fiz no slide anterior, o que eu tenho? A minha força, ela é uma reta. Estão vendo que isso aqui é linear, né? Então, é uma reta. O valor em V0, que seria o 0, o A, que é a origem, é 58.667. E o meu V3 seria um pouco abaixo da metade, né? Desse valor aqui. Então, eu faço mais ou menos aqui um pontinho na metade. Esse ponto era para estar bem em cima do B, mas tudo bem, pessoal. E é uma reta, certo? E do momento? O momento é uma minha parábola negativa, certo? Onde o momento no ponto 0 é 0. E o momento no B, igual, que é 3, seria 122.001. Só que no momento fletor, o eixo positivo está para baixo, então fica bem para baixo. E você tenta fazer uma parábola negativa, certo? Seguindo, eu vou fazer isso para a seção 2. O que eu tenho para a seção 2? Lembrando que os pontos, eles vão ser bem interessantes de você avaliar, porque você vai conseguir ver como as forças concentradas vão influenciar no nosso cálculo. Fazendo isso aqui, ó, V de 3. Bem aqui, para a nova expressão nessa nova seção, eu vou ter esse valor de menos 7.333. Então, como é que eu saí de 22 e vim para 7.333, né, que é o negativo? É porque exatamente que eu apliquei uma força de 30.000 para baixo. Então, aplicando 30.000, né, eu cheguei nessa expressão aqui. Então, só pelas suas expressões, você vai conseguir encontrar essas forças concentradas. E o V de 6, ele vai lá para o menos 43.333, certo? O momento é uma parábola negativa, certo? Então, ele vai de menos 122, ele vai para 142, exatamente porque eu apliquei um momento também nesse ponto de 20.000, que é exatamente essa diferençazinha, certo? E ele vai lá para o 106.002, parábola negativa. Para a seção 3, o que é que eu tenho? Eu tenho que ele é constante durante todo o intervalo, então eu só faço uma retinha aqui, certo? Para o momento, eu tenho um linear, que ele vai... Isso aqui foi de alguma aproximação, mas esse valor era para ser igual, porque eu não tenho nenhuma força extrema. Então, como está bem perto, não tem problema. Então, esse valor, ele está bem perto, então não há problema. E é uma linear, então ele vai lá para o menos 64.000. Lembra que o negativo é lá em cima.
Continuando aqui para minha última seção, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter essa força indo para 24.000 nesse ponto 9 e no ponto 3 ela vai para 0. E como ela é uma parábola negativa, ela tem essa caída aqui. E essa diferença aqui, pessoal, que ele deu, é exatamente essa força de RD aqui, certo? E ela vai para 0. Ela é para ir para 0, certo? O momento é para ir para 0. Como eu não tenho nenhuma força concentrada aqui, ele não tem por que ele ser diferente de 0. E por momento é a mesma coisa, ele vai estar no 64.000 e vai para 0, certo? Então a gente finaliza aqui o nosso gráfico do diagrama. Então, basicamente, pessoal, a resposta dessa questão seria você colocar todas as expressões para o momento da força, para o momento fletor, que está aqui embaixo, e da força cortante, certo? E mostrar os diagramas. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Ela é um pouco trabalhosa, mas basta você entender qual é a função de cada expressãozinha, cada distância, que tudo fica mais fácil. Espero que vocês aproveitem e confiram os resultados. Obrigada.